e selecionar aqui em adicionar. E aí você vai ter acesso a esse menu, onde tem aqui várias opções para você trabalhar. Então a primeira delas é os triggers, né? Então você tem aqui, ó, o trigger manual. Então se eu clicar aqui é para só fazer um teste, ó. Então testei, ele veio aqui, não me trouxe nada. Eu posso vir aqui, ó, em execuções, e aqui ele vai mostrar a execução que eu fiz. Então aqui eu tenho essa execução de teste, que ele não fez literalmente nada, porque eu não coloquei nada aqui no meu workflow. Mas pelo menos já dá para a gente ver como que funciona o histórico aqui de execuções. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Então a gente tem o trigger manual, a gente tem essas opções aqui que são por eventos. Então os eventos são quando acontece alguma coisa externa, esse evento é disparado para o seu N8N e ele executa o fluxo. Isso aqui é bem interessante se você quiser fazer algo passivo, um fluxo passivo. Então ele vai ficar esperando e quando a ferramenta startar fizer alguma coisa, aquele evento específico, ele vem para você ali para o seu N8N automaticamente e o seu N8N executa o fluxo. Porém, você pode também alguns ativos, como é o caso aqui desse schedule, que é o cron. Então se eu clicar aqui no schedule, ele já vai adicionar aqui para mim esse reloginho. Então a gente tem esse reloginho aqui que a gente consegue programar ele. Então se eu abrir ele aqui, ele vai mostrar aqui para mim, ó, eu tenho a opção de trigger uma vez ao dia. Se eu trocar aqui vai ser uma vez por hora, então eu posso trocar por minuto, por segundo, então a cada 5 minutos ele vai startar, ou aqui por dia, uma vez ao dia, sempre à meia-noite, ou eu posso trocar aqui, ó, para 1 da manhã, 2 da manhã, então você vai colocar aqui o que você quiser. Então você vai ver ali se você quer rodar uma vez ao dia, 3 vezes ao dia, 10 vezes ao dia, a cada 5 minutos, a cada 1 minuto, só que você tem que tomar cuidado, porque se você colocar ali a cada 1 minuto, e você tiver um workflow gigante que demora 15 minutos, você vai começar a ter um atraso ali. Então se você tem um cron que roda a cada 1 minuto e o seu workflow inteiro demora 5 minutos, você vai acabar ali colocando muita coisa na fila e depois isso vai entupir a fila do N8N e vai dar problema. Isso eu já peguei ali a caso de N8N que tinha ali mais de 100 mil execuções em fila. Então a gente teve que ir diretamente no banco, derrubar tudo, desativar ali os workflows e melhorar essa questão ali, passar para o cliente, né, que tem que tomar cuidado quando você vai colocar, você tem que gerenciar. Por isso que é importante você vir aqui, ó, nesse caso, você vem, apaga aqui o webhook e coloca assim um end cron, e aí você sabe que esse fluxo aqui, ele tem um cron. Tá? Então é muito importante isso. O próximo, eu posso vir aqui, ó, vou apagar esse aqui novamente. Então a gente tem aqui o schedule, que é um trigger, que ele vai executar proativamente, ele é diferente desse do evento, que vai esperar um evento, então é um trigger passivo. E a gente tem aqui um outro trigger também, que é o de webhook. Então esse daqui geralmente é o mais utilizado, esse e o cron você vai utilizar bastante, mas ele vem aqui e traz um webhook para você. O que é um webhook? Ele vai te trazer um link público ou privado, se você colocar ali um token, uma senha, alguma coisa, mas ele vai te dar um link para você da web que você pode colocar em qualquer lugar e qualquer ferramenta pode ir lá enviar dados para o seu N8N. Então aqui assim que você adiciona, ele já vem aqui com o webhook no modo GET. Então como que funciona o modo GET? Se eu vier aqui, ó, eu tenho URL de teste e produção. A de teste não funciona se eu não der um start. Então eu posso vir aqui, ó, copiar essa URL, vou dar um start, vou abrir uma guia anônima, vou colar e ele vai mostrar para mim aqui, ó, o workflow iniciou. Então se eu vier aqui, ó, ele já me deu todos os dados aqui para mim, ó. Ele já captou esses dados aqui. Agora, se eu quiser, ó, posso vir aqui e dar um clear, vou apagar. Se eu vier aqui agora novamente, copiar, colar, ele vai mostrar para mim que o meu workflow ele deu um erro. Por quê? Porque eu não startei. Então o teste ele só vai rodar quando você der o start. Quando você clicar aqui, ó, clicou para dar o start, executou, ele morreu. Então ele já parou ali. Agora, se você quer que ele rode sempre, você vai copiar a URL de produção. Então essa URL aqui, ó, de produção. Então nesse caso eu vou copiar essa URL e aqui, como ele está em modo GET, ele vai sempre captar informação. Então você pode rodar no seu navegador e ele vai captar as informações do seu navegador. Já no caso, se você mudar como delete, patch, post é muito utilizado. Então post é para cadastrar, o GET é para buscar e o patch é para atualizar.
Mas o post, se eu pegar aqui, né, para eu utilizar essa URL, eu tenho que vir aqui publicar. Aí ele vai dar aqui, ó, a versão. Então isso aqui é uma coisa que foi introduzido depois na V2, mas é muito interessante, você pode colocar a versão aqui e tudo mais. E aí eu dou um publicar e ele mostra que está publicado. Agora sim eu posso vir aqui e clicar e dar um enter. Porém, ele vai me dar um erro de 404, porque eu estou tentando fazer um get numa URL que é do tipo post. Então a gente consegue ver que ela é do tipo post. Então post, você tem que utilizar uma ferramenta como o N8N, o Postman, ou outras ferramentas para executar esse post. Tá? Então ele vai fazer a consulta nessa URL, porém ele vai passar o HTTP método como post, beleza? Então o post geralmente é o que você vai mais utilizar para receber dados, ninguém vai receber dados via GET, então você vai utilizar o post. Aqui no path, então você tem aqui, ó, o caminho, ele já dá um caminho padrão para você, mas você pode vir apagar e colocar o nome que você quer. Então eu posso colocar aqui, ó, /API, /BRC, geralmente é essa estrutura que eu utilizo, ó, eu declaro que é uma API, /BRC que é a organização, coloco o nome do que é, ó, teste de webhook ou workflow, vamos colocar assim, ó, teste de workflow, /V1. Então geralmente eu gosto de colocar essa estrutura de caminho, porque também eu utilizo o Kong, que é um proxy reverso, e aí eu copio essa URL do N8N e utilizo com o Kong. Eu não utilizo uma requisição diretamente para a URL do meu N8N, sempre eu passo ali pelo Kong. Então essa aqui é uma estrutura que eu utilizo de caminho. Então eu ponho aqui a API, a organização, eu coloco aqui qual é o meu workflow e coloco aqui a versão. E aí você pode vir e copiar. Se você quiser, você pode também colocar aqui, ó, 2 pontos e escrever aqui algum caminho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar o ID, conta, ID, por exemplo. Então, nesse caso, aqui, né, eu vou receber os dados da conta. Então, vamos supor, ó, eu vou vir aqui e vou clicar em get, e aqui eu vou copiar a minha URL de produção, só vou dar um save aqui, eu vou dar um publicar, e agora eu vou abrir aqui, ó, só que eu vou até abaixar aqui, ó, só que aqui nesse caso eu não vou colocar esse ID da conta, eu vou colocar assim, ó, 00123 nesse final, que eu coloquei com 2 pontos, e vou dar um enter, vamos ver, ele executou, vamos só ver o que ele rodou aqui, como ele está em produção ele veio para cá, e agora a gente vai ver os dados que ele trouxe, ó. Então ele executou e trouxe aqui o dado, ó, no meu parâmetro como conta ID e trouxe esse ID. Se eu tivesse mandado, eu posso mandar via carry também, ele ia trazer aqui, e body somente se eu fizesse via post, aí sim ele ia mandar um body. Mas por exemplo, ó, se eu colar aqui de novo esse aqui e colocar aqui uma string, vou colocar assim, ó, nome Bruno, eu vou dar um enter, ele vai executar de novo e eu vou vir aqui, ó, nas minhas execuções e ele vai trazer esse dado também aqui para mim. Vamos ver? Trouxe. Então no parâmetro ele trouxe o conta ID e ele trouxe no carry, ele trouxe o nome que eu coloquei. E no body só se eu colocasse via post mesmo. Nesse caso eu estou utilizando via get, né? Então, se você colocar 2 pontos, ó, você pode trocar esse parâmetro. Então, você coloca 2 pontos, ele vira uma variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, e-mail, por exemplo. Então, eu posso colocar o ID da conta e o e-mail, e ele vai vir para mim como o parâmetro, ele vai vir como variável. Isso é muito legal, porque aí você pode utilizar ali realmente como uma API REST, né? Então, você pode passar parâmetros via REST API. Ou, se você quiser utilizar o carry string, que é o pontinho de interrogação, e depois colocar ali a carry também, ele vai funcionar, ele vai trazer para você sem problema nenhum. Do webhook, eu acho que é mais isso. Aqui também tem outras coisas, mas depois eu vou gravar outros vídeos no canal focando em cada um dos nodes, inclusive o webhook, ele tem muitas funções. Ele tem a parte de autenticação, ó, então se a gente clicar aqui, você pode se autenticar via Basic Auth, Header Auth ou JWT. Porque aí você não deixa a sua URL, o seu endpoint de webhook vago por aí, qualquer um pode pegar e mandar requisição. E também você tem aqui a resposta, ó. Então você pode aqui, vou até apagar esse aqui só para a gente testar. Eu vou copiar aqui a minha URL. Então aqui nesse instante, se eu executar, ele já vai me responder na hora. Mas eu posso vir aqui e colocar esse, depois de finalizar, eu posso colocar aqui esse responde to webhook,
Então, nesse caso do Responde Webhook, eu vou criar o meu Node aqui tudo bonitinho, meu fluxo, e depois eu vou colocar esse Node que é o Responde, que é literalmente a resposta. Então, ele faz o nome dele, que é responder. Então, eu só vou responder depois que rodar tudo e chegar nesse aqui. E esse ele pode dar uma resposta aqui, ó, dos dados, ele pode dar um JSON, ou ele pode dar um texto livre. Então, eu vou falar assim, ó, seu fluxo rodou com sucesso, tá? Você pode responder com HTML também, isso é bem interessante. Então, às vezes faz uma requisição ali, porque aí pode ser uma página. Então, você faz um webhook, get e responde com HTML. Se for um post, um método post, você não vai responder com HTML, você vai responder com JSON. Então, você vem aqui e escolhe JSON. Mas aqui, por exemplo, vai funcionar. Então, eu vou publicar. Então, eu vou dar um Enter, vamos ver se já está funcionando. E pronto, ó, veja que ele trouxe, ó, seu fluxo rodou com sucesso. Então você vê que o webhook dá para você fazer bastante coisa, e aqui no meio ó, você pode adicionar vários nodes. Então depois que ele executou tudo aquilo, ele responde para o usuário ou para a aplicação. Geralmente você vai utilizar aqui em formato JSON, porque os webhooks vão responder a aplicações e não a seres humanos, a pessoas, tá? Mas você vê que funciona muito bem. O próximo aqui é, claro, você adicionar nodes. Então aqui você pode vir